A farsa do dízimo. A lei e os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem se esforça para entrar nele. Lucas 16:16. O verdadeiro Cristo declara que a lei de Moisés e os profetas e até João Batista não atingiram a verdade do ser superior de consciência. Porque a lei de Moisés é infantil, mística, ignorante, primitiva, cheia de rituais inúteis, sacerdotes, templos e dízimo. Misticismo é a ignorância, é o desconhecimento da verdade. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, segundo Coríntios 3:14. Portanto, o dízimo faz parte do judaísmo, do Velho Testamento, e não de Cristo. Na antiguidade o dízimo funcionava mais como uma previdência social. Do período pós-apostólico, de 100 depois de Cristo, até a formação do primeiro concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, o dízimo ficou de fora, porque ele não fazia parte do Novo Testamento de Cristo. A Igreja Católica é que institucionalizou a cobrança do dízimo no terceiro concílio de Mancon, em 585 depois de Cristo. Portanto, quem paga dízimo é comprovadamente um anticristo. Os profetas transmitiram as mensagens recebidas de Deus pelos seus subconscientes literalmente. Somente Cristo provou ser mesmo um ser superior de consciência, acima de todos os profetas. E, por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mateus 21:37. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas 17:20. Nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17:21. Com os versículos no livro de Lucas 17:20 e 21, Cristo acaba com qualquer dúvida, esclarecendo que Deus, o ser superior de juízo, e todo o seu reino não está fora, mas dentro da consciência interior de cada um. Desta maneira, está provado que não existe religião, pois não se religa a quem sempre está conosco. O que nos liga ao ser superior de juízo é o amor puro, sem ideologias inúteis. Deus é amor absoluto, sem qualquer preconceito contra pessoas. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Quem segue preso em teorias religiosas não evolui de juízo, e vive no infernal mundo inferior de consciência, sendo sempre queimado pela pura verdade, pois ideologias não existem na realidade. As doutrinas são ilusões, invenções, mentiras, tanto em política quanto economia e religião. Até as leis são para seres sem discernimento. Quem ama supera qualquer lei, pois amor já é respeito. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Aliás, na verdade, um Deus que dá e retira uma parte do que ele dá é claramente desonesto. Na verdade, um Deus que depois manda mutilar com circuncisão um homem é porque ele o fez com defeito. Na verdade, um Deus que precisa de templos não tem poder para se comunicar com o ser humano em qualquer lugar. Na verdade, um Deus que precisa de um sacerdote para falar por ele é impotente, pois não tem poder direto sobre nenhum homem. Na verdade, nenhum batismo em água pode purificar a alma. Na verdade, falta de juízo não se justifica, se lamenta. Um povo místico, ignorante, idólatra, nunca poderá estar com o verdadeiro Deus. Pessoas esclarecidas como o Cristo têm o fogo do Espírito da verdade, elas não fazem nenhum ritual. Ritual é misticismo, é ignorância, é estupidez, é o desconhecimento da verdade. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, João 4:2. Então, fica bem explícito que bestas insanos preconceituosos idolatram doutrinas e recriminam pessoas, contra a realidade. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21:31. O termo pecado vem de delito.
Portanto, ele significa injustiça, sem nenhum mistério. Deus não discrimina pessoas, como julgam as inúteis e abomináveis religiões. Até mesmo Moisés alertou para as futuras gerações seguirem a Cristo e não a ele. Isto está declarado em Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, Moisés, a ele, o Cristo, ouvireis. Deuteronômio 18:15. Os testemunhos de vários profetas, antes de Cristo, certificam que os demônios são espíritos que não evoluíram nem para uma existência humana porque não souberam amar, sendo iludidos por preconceitos de bem e mal, desde o pretérito de evolução espiritual. Portanto, não existe reencarnação, porque não se anda para trás na evolução de consciência nas espécies. Não se colocam espíritos evoluídos em corpos atrasados. Não se coloca vinho novo em odres velhos. O ser ressuscita acima evoluindo de juízo em uma outra existência relativa ou não. Neste fim de era comprovamos claramente que as teorias religiosas são corrompidas pela política e economia. Portanto, essa união com a política e economia também acaba com a própria religião agora no fim deste tempo. Assim, não há mais distinção entre elas. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Apocalipse 20, 7 e 8. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Apocalipse 20, 10. Fora do reino ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. A ideologia de religião não existe, mas as premonições paranormais das profecias são reais. Logo, qualquer um que siga em uma doutrina religiosa é sempre um idólatra. A casa de Deus é a consciência do juízo final e nenhuma igreja. O termo Deus não é um nome, mas a condição de evolução de consciência acima de outros seres. O ser discerne ou não, ele evolui ou não. Não existe meia verdade, nem meia liberdade, nem meio amor. Segundo as previsões 2/3 ou 0,666 de seres, entre pessoas bestas idólatras preconceituosas e demônios, ficam queimando com a pura verdade no seu infernal mundo inferior de consciência por todas as eras. Evite ser envergonhado por adorar uma ilusão ideológica, porque pessoas sem juízo não desenvolvem de autoconsciência no universo. Viva na verdade, ame a Deus sem doutrinas contra o próximo. Contra a verdade da realidade não existem argumentos. Portanto, evolua de consciência, seja puro, sem doutrinas, e ame a ser superior de juízo sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, sem qualquer preconceito contra pessoas. Quem ama de fato não precisa se arrepender.